Olá, namastê. Namastê. O diferencial da Escola de Yoga do Lago é tentar resgatar o lado espiritual do yoga. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirmava que o yoga real é um tripé: saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual. As práticas do Hatha Yoga, unidas à filosofia, à psicologia e à espiritualidade do yoga, tais como o Yoga Nidra, o relaxamento neuromuscular, e ao Raja Yoga, a meditação, contribuem para a fomentação do tripé, corpo, mente e alma. E se você tiver interesse em aprofundar o conhecimento tanto da filosofia quanto da psicologia do yoga, um verdadeiro mergulho na tradição do yoga, cuja essência é a psicologia da alma. Aprender a meditar, a reconhecer a realidade essencial da existência como um sonho da mente cósmica. Aprender a se comportar nos diferentes momentos e adversidades da vida. Aprender a respeito dos chakras, mantras, afirmações positivas e como reprogramar o cérebro positivamente. Se você saber mais, entre em contato conosco. Aguardamos vocês. Namastê. Olá, namastê! Sejam bem-vindos, estamos retomando as nossas meditações aqui pelo canal da Escola de Yoga do Lago. Esta é a primeira de uma série que eu espero que vá longe, todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, sempre iniciando com o Satsanga. O que é o Satsanga? Sat, verdade, Sanga, comunidade. Me ouvem bem, quem está presente, boa noite, namastê. Então, Satsanga, Sat, verdade, Sanga, comunidade, é um momento no qual nós temos a oportunidade de trocar conhecimento. Na Índia, o Satsanga ocorre entre mestres e discípulos. Aqui nós não somos mestres, a não ser no sentido de professores de yoga, mas não mestres no sentido, obviamente, indiano, dos iluminados da Índia, não é o nosso caso. Somos apenas professores. Boa noite, Ana. Namastê, querida. Quem mais está presente? Namastê, boa noite. Então, o Satsanga é esse momento em que nós abordamos, trazemos um tema, vocês também podem trazer temas, e nós iniciamos falando a respeito daquele tema, e vocês podem fazer perguntas. O nosso objetivo nas meditações das terças-feiras é, então, começarmos com o Satsanga, 15, 20, no máximo 30 minutos, e mais uns 30 minutos de meditação. Claro que esse formato pode mudar, vocês é quem mandam, nós não mandamos nada, vocês é quem mandam. Professor, 30 minutos é pouco, poderia fazer um pouquinho mais? Podemos. Estamos aqui para servi-los. Karma Yoga, servir a Deus no outro. Karma é ação, significa ação. Yoga vem de Yud, que é a união do pequeno eu com o eu maior. Aquilo que Jesus, que foi um grande mestre, um grande yoga, afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Isso é yoga. Quando olhamos para dentro, quando fechamos os olhos para a prática de Raja Yoga, recolhendo os sentidos, as indriyas, os telefones sensoriais,
como afirmava Paramahansa. Aqui nós estamos em área rural, eu e Laís moramos em uma área rural em Brasília. Quando falta luz, ocorre isso. Me ouvem bem? Estão me ouvindo? Boa noite, Brown. Me ouvem bem? Estão me ouvindo? Aqui nós precisamos ter um pouco. Como falei, nós moramos em área rural e a internet costuma falhar, costuma cair, não tem o que fazer nessa hora. Antônio, meu irmão, boa noite, que bom, seja bem-vindo. Não sei se vocês ouviram quando eu falei que nós moramos em uma área rural aqui em Brasília. E quando falta luz, cai tudo. Graças a Deus a luz voltou rápido. Caso ocorra de boa noite, Neiva. Boa noite, Maria. Se ocorrer novamente da luz cair, espero que não caia. Me aguardem pelo menos alguns minutos até retomarmos. É maravilhoso morar em uma área rural. Aqui é lindíssimo o local onde moramos. Mas também tem certos probleminhas quando cai energia e quando chove, e nós estamos em época de chuva aqui em Brasília, e a energia cai mesmo. Mas vamos continuar. Então sejam bem-vindos novamente, Namastê, estamos retomando as nossas práticas de meditação pelo canal da Escola de Yoga do Lago, todos são bem-vindos. Como falei no início, a proposta é fazermos um pequeno satsanga de 15, 20, 30 minutos no máximo, Sati, verdade, Sangha, comunidade. Trazemos sempre um tema, vocês também podem trazer temas eu inicio falando a respeito do assunto, vocês podem fazer perguntas. E depois mais 30 minutinhos de meditação, de prática de meditação, do Raja Yoga. E o nosso tema de hoje, que nos foi proposto, é esse de nosso querido, nosso amado Jesus. O que Jesus quis dizer ao afirmar eu e o Pai somos um? Em verdade, algumas das afirmações de Jesus, e não somente esta, eu e o Pai somos um, antes que Abraão fosse eu sou, ou como lemos no Apocalipse, o livro das revelações, o Apocalipse foi em verdade um momento de êxtase de João, discípulo amado, em Patmos, uma ilha de Patmos. Ali ele devia estar em meditação profunda. Jesus ensinou meditação. O ensinamento mais profundo de Jesus foi a introspecção, fechar os olhos, e por isso, dentro da própria Igreja Católica, ainda hoje existem os exicastas, ou seja, os contemplativos, não propriamente os exicastas, mas os contemplativos, que vêm dos exicastas cristãos e dos gnósticos cristãos, tão perseguidos pela ortodoxia. Isso faz parte da história da Igreja. Negar isso é negar a história da Igreja. Aqueles que são estudiosos da teologia cristã sabem que existiram perseguições aos gnósticos, inclusive aos cátaros. Alguns negarão, mas isso é fato histórico. Os cátaros, que eram considerados puros, um pouco antes da existência, da vinda à Terra de nosso amado São Francisco de Assis, o poveireiro de Assis, cátaros quer dizer puros, eles viviam de forma semelhante, muito semelhante a São Francisco. E muitos de seus ensinamentos gnósticos, foram mal compreendidos. São muito próximos, muito semelhantes aos ensinamentos que vêm do Oriente, das tradições do Oriente, do budismo, do hinduísmo, do yoga. O yoga é um darshana,
é uma escola de sabedoria que vem do hinduísmo. Na verdade, hinduísmo é um nome pejorativo. O nome correto dessa tradição milenar é Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é a religião perene, eterna, é a mãe de todas as tradições religiosas, é o Sanatana Dharma, vulgo hinduísmo. Mas quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que Jesus está realmente dizendo com isso, sob a ótica das tradições orientais, da gnose cristã e do exicasmo cristão, que são tradições cristãs incipientes, o cristianismo incipiente, o cristianismo primitivo, lá das origens da cristandade. O que ele queria dizer com isso? Ele não estava afirmando isso apenas em relação a ele. Ele, na verdade, ao afirmar tais coisas, ele estava, em verdade, afrontando o judaísmo ortodoxo dogmático. Porque o judaísmo do tempo de Jesus não aceitava que um homem em carne e ossos pudesse ser Deus. A ideia de um homem ser Deus na carne, o verbo encarnado, era uma ideia herética para os judeus. De onde vêm essas afirmações de Jesus? Eu e o Pai somos um, antes que Abraão fosse, eu sou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vem do judaísmo ortodoxo, não vem do judaísmo dogmático. Vem de onde? Vem da Índia, vem das tradições do Oriente, dos yogis, dos iluminados da Índia, que muito antes de Jesus já afirmavam tais coisas. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Krishna, 3.000 anos antes de Jesus, já havia afirmado isso. Aham Brahmasmi, eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Krishna, já dava o Krishna, 3.000 anos antes de Jesus. Siddhartha, o Buda, o iluminado, ao nascer, ele caminhou, segundo os biógrafos do Buda, o bebê Siddhartha caminhou, onde ele pisava surgiam flores de lótus, e o bebê Siddhartha apontou para o alto e para baixo, e afirmou, não há ninguém mais entre o céu e a terra, não há ninguém mais nobre do que eu. Foi Buda quem afirmou isso? Não, foi a consciência cósmica, por intermédio do pequenino corpo de Siddhartha, o futuro iluminado, o futuro Buda que havia acabado de nascer. Um iluminado da época do nascimento do Buda, um grande sábio, que estava nas florestas em meditação e há muitos anos ninguém o via. Quando ele soube do nascimento do Buda, por uma visão que ele teve, ele viu os devas, os seres brilhantes, se fizermos uma analogia com a cristandade, seriam os anjos, em festa. Havia festa no céu. E esse santo, esse iluminado, esse rishi, né, um santo iluminado, um vidente iluminado, perguntou aos devas, por que vocês estão tão felizes? O que está acontecendo no céu? Nem mesmo quando vocês derrotaram os asuras, os demônios, em batalha, ficaram tão felizes como agora. E os devas então responderam a ele, nós estamos felizes porque o Senhor, o Salvador, está descendo entre os mundos, e quando um avatar, uma divina encarnação desce entre os mundos, ele inunda os mundos astrais, os reinos astrais de luz, de salvação, até encarnar em um ser humano, no caso Siddhartha, o Buda, o futuro Buda. A consciência búdica encarnou no pequeno corpo Siddhartha, e o bebê, então, caminhando, afirmou, entre o céu e a terra, não há ninguém mais nobre do que eu. No século II antes de Cristo, Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, quando nasceu, também ocorreram fenômenos astrais e físicos,
e muitos viram anjos que cantavam àquele ser sagrado, aquele ser divino que estava encarnando, uma encarnação do Senhor Shiva, como Adi Shankaracharya, futuro fundador da Ordem dos Swamis. Os animais vieram adorar a criança divina. Essas histórias são contadas na Índia há milênios. Então não é novidade quando ouvimos a história a respeito de Jesus. Inclusive, muitos dos nossos irmãos que se dizem ateus dizem: Jesus é uma imitação, Jesus é uma falsidade, porque se você ler as histórias de Krishna, de Buda, de Shankara, são muito semelhantes à história de Jesus e eles vieram antes de Jesus. Paramahansa Yogananda tem uma resposta para isso. Ele dizia: o fato de existirem outros seres sagrados com histórias semelhantes à de Jesus não significa que Jesus seja falso, que Jesus seja uma imitação, ou que ele não tenha existido, que ele seja uma cópia de Krishna ou de seres divinos que vieram antes dele, que promoveram milagres como ele promoveu. Não significa isso. Se existe um vizinho meu que tem uma história um pouco parecida com a minha, outro, ou um irmão, ou um primo que tem uma história parecida com a minha, não significa que eu seja ele ou ele seja eu, e que eu não exista porque o fulano de tal tem uma história parecida com a minha. Não, não significa isso. Inclusive, muitos pensam erroneamente que Krishna não existiu também, que Krishna é uma metáfora, um personagem fictício, mas existem evidências arqueológicas da existência de Krishna. Eu estive na Índia em 2016 e visitei o local do nascimento de Krishna em Mathura. Pode ser uma réplica ali, não necessariamente o prédio onde Krishna nasceu, que era uma prisão. Seus pais foram aprisionados, Vasudeva e Devaki, em Mathura. Pode ser que seja uma réplica, porque são 5.000 anos de Krishna até os nossos dias, né, contemporâneos. 5.000 anos, mas o local está lá para visitação. É uma multidão de indianos visitando o local do nascimento do Senhor Krishna. Assim como o local, ainda hoje, de Kurukshetra, a batalha de Kurukshetra, que é considerado um local de peregrinação, porque Krishna esteve ali. E sua cidade, Dwarka, que está sob o mar, sob o fundo do mar, como ele mesmo profetizou, que quando deixasse este mundo, o mar tomaria conta de Dwarka. Rama, não é? A ponte de Rama, do Senhor Rama, existe ainda hoje. O local do castelo, onde que era uma montanha, onde foi construído o castelo do perverso rei Ravana, existe como local de peregrinação. Então, existem evidências arqueológicas da existência de Rama, de Krishna e outros seres sagrados. Afirmar que eles não existiram, que são uma invenção, uma criação humana, na verdade é ceticismo exagerado. Inclusive, Swami Vivekananda afirmava: devemos ter sim um pouco de ceticismo, mas ceticismo demais atrapalha, assim como a crendice demais também atrapalha. Os extremos atrapalham. Então devemos andar no caminho do meio, como afirmou o Senhor Buda, como nos ensinou Siddhartha Gautama. Quando Jesus então afirma: eu e o Pai somos um, ele não estava falando apenas dele. Imagine uma família real, um rei com muitos filhos, mas entre todos os filhos deste rei, apenas um tem a lembrança de sua filiação, apenas um tem a consciência de ser um príncipe, de ser o príncipe, filho do rei, enquanto os outros sofrem de amnésia, não se lembram de sua filiação, não sabem que são príncipes e princesas, que são todos filhos do mesmo rei. E este que se lembra tenta mostrar aos outros: vejam,
Não somente eu sou filho do Pai, filho do Rei, vocês também são. Todos vós sois Deus. Inclusive, ele quase foi apedrejado por isso. Quase Jesus foi apedrejado por quem? Pelos fariseus, judeus fundamentalistas, judeus que interpretavam a Torá, as sagradas escrituras da época do judaísmo ao pé da letra, de forma fundamentalista. Não aceitavam, como afirmei no início da live, que um homem pudesse ser Deus, um avatar, uma divina encarnação na Terra. E ele disse: vós sois deuses, todos vós, porque desejais me apedrejar por afirmar a minha filiação com Deus, vocês também são filhos de Deus. Não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses, deuses com D minúsculo, ou seja, filhos do Altíssimo. Se todos vós sois filhos do Altíssimo, por que desejais me apedrejar? Por afirmar que eu sou filho de Deus? Então imaginem aqueles filhos do rei, do grande rei, que sofrem de amnésia, não se recordam de sua divindade, de Atman, Aham Brahmasmi, Atman, que é a nossa alma, o nosso ser real mais profundo. Não nos recordamos, não nos lembramos. E aqueles que se lembram, como Jesus, como Krishna, como Buda, como em pleno século XX, um Paramahansa Yogananda andando nas ruas dos Estados Unidos. Quem conheceu Yogananda pessoalmente sabia que não era um homem comum. O irmão Ananda Moy, um dos grandes discípulos de Yogananda, chegou a afirmar a energia, a presença de Deus em Paramahansa Yogananda era tão poderosa que pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Yogananda curava pelo olhar. Ele curou Sri Dayamata de um problema sério de pele, curou o irmão dela, o Sr. Wright, de epilepsia. Yogananda ressuscitou uma indiana que já estava falecida há pelo menos 2 ou 3 dias na Índia. Lahiri Mahashai, Paranguru de Yogananda, também ressuscitou um homem de nome Rama. Vi Lahiri Mahashai em um esplendor de luz. Ele já era um cadáver e ele afirmou a Yukteswar: pingue 7 gotas de lamparina na boca do cadáver, que já estava enrijecido, Rama, de nome Rama. Lahiri foi, Yukteswar foi até a casa de Rama e começou a pingar as gotinhas. Quando chegou na 7ª gota, o cadáver se estremeceu e deu um salto da cama, como lemos na autobiografia de um yogi. Vi Lahiri Mahashai em um esplendor de luz, ressuscitado em pleno século XIX por um avatar, uma encarnação divina de nome Lahiri Mahashai, Paranguru de Yogananda. Os milagres, os fenômenos são chamados de siddhis, poderes paranormais descritos nos textos de Adi Shankaracharya, superabundam nas vidas, nas biografias dos grandes iluminados da Índia. Andar sobre as águas é um fenômeno paranormal, é um siddhi, como Padmapada andava sobre as águas, de seus pés surgiam flores de lótus. Ele foi discípulo de Shankara. Shankara levitava. Certa vez ele foi visitar um discípulo e ele levitou sobre o muro da residência do discípulo e promoveu grandes milagres. Viveu pouco, Shankara. Ele faleceu com 32 anos, mas andou por toda a Índia, promovendo conclaves filosóficos poderosos. Yogananda dizia: Shankara foi a mente mais vasta do Oriente. Promoveu grandes milagres, Adi Shankaracharya. Então, quando Jesus afirma eu e o Pai somos um, ele é aquele filho, o príncipe que se lembra de sua filiação. E ele então diz aos outros irmãos que não se lembram e ainda dizem: aquele que afirmar que é filho do príncipe está condenado à morte. E então esse filho do príncipe, ele afirma: vocês não querem a filiação com o pai? Pois eu a quero, e eu sou sim um príncipe.
Eu sou, sim, o filho do rei. Foi isso que Jesus disse. Mas ele não parou só nele. Vós também sois. Contudo, os judeus não aceitavam. Pegaram em pedras para apedrejá-lo. E como não era chegada a sua hora, ele passou no meio de todos, sem que o vissem, porque não era chegada a sua hora. Se Krishna tivesse vivido na mesma época, na mesma região, ou o Buda, ou um Yogananda, ou um Shankara, ou um Swami Narayana, teriam sido crucificados, porque tanto antes de Jesus quanto depois de Jesus afirmaram a mesma coisa, a filiação. Somos príncipes, temos consciência disto, temos noção disto. E os cristãos gnósticos e os exicastas, os gnósticos, como já afirmei, perseguidos pela ortodoxia, acreditavam nisto. Eles diziam: ser cristão não é simplesmente conhecer a Bíblia. Inclusive, a Bíblia vem de biblos, livros. Naquela época eram apenas textos avulsos, não havia Bíblia como nós a temos hoje. Eram textos avulsos, havia os chamados textos canônicos, que foram posteriormente considerados canônicos, assim como os apócrifos, posteriormente considerados apócrifos pela ortodoxia. E os gnósticos afirmavam: ser cristão não é apenas conhecer as Escrituras, ser cristão é tornar-se Cristo. Isso era uma afirmação dos gnósticos cristãos. Eles não se denominavam gnósticos, eles se denominavam cristãos, seguidores de Cristo. Haviam dois grupos antagônicos no início da cristandade: os gnósticos, que não se consideravam gnósticos, eles falavam em gnose como conhecimento. Gnose vem de conhecimento, muito semelhante à palavra Jnana Yoga, conhecimento. Não o conhecimento necessariamente livresco, mas do despertar interno. Então eles se consideravam cristãos. Como eles falavam muito em gnose, a ortodoxia passou a chamá-los de gnósticos. A gnose, na verdade, já existia antes de Jesus, mas eles eram, de fato, cristãos, seguidores de Jesus. E os chamados proto-ortodoxos, proto quer dizer antes da ortodoxia, que tinham uma visão mais fundamentalista, mais apegada à letra que mata, como afirmou Paulo, enquanto os cristãos gnósticos tinham sim o estudo, praticavam as leituras dos textos, tanto os chamados canônicos, como afirmei posteriormente, chamados canônicos, quanto dos apócrifos. Eles liam ambos os livros. Haviam diferentes grupos, em verdade, entre os gnósticos. Mas eles afirmavam: ser cristão é ser Cristo, é tornar-se Cristo, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título espiritual, é um estágio de consciência que Jesus realizou. Jesus, o Cristo. Ele se tornou Cristo. Ele é um Cristo. Mas antes dele e depois dele continuaram existindo Cristos. É isso que a ortodoxia nega e diz que é heresia. Por quê? Porque a ortodoxia não aceitava essa ideia, que vinha de cristãos. A questão é essa. Os gnósticos eram cristãos. Se você tem uma laranja e a corta no meio, a divide no meio, você tem duas bandas de uma mesma laranja. Mas se uma banda nega a outra, então você tem apenas metade da verdade, e não a verdade inteira. Nós não podemos negar os gnósticos e afirmar que são heréticos, que são demoníacos, que são infernais, ou coisas do tipo, porque os ensinamentos deles, quando lemos os textos apócrifos, são maravilhosos. Esses textos, como por exemplo o Evangelho de Tomé, que entre todos, para mim, é o mais incrível, o mais fantástico, o mais
é aquele que nos traz os ensinamentos de Jesus de forma extraordinária e inegável, inequívoca. O terceiro logion, que eu gosto muito de citar do Evangelho de Tomé: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos. Mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão, e sereis ilusão. Isso não é yoga puro, budismo puro? Como negar essa sabedoria? E mesmo que não fosse yoga ou budismo, apenas cristianismo ou apenas filosofia seria extraordinário demais para alguém que viveu há 2 milênios. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro, antes de vós. Se está no mar, os peixes chegaram primeiro. Eis que o reino dos céus está dentro de vós, e fora de vós também. É a onipresença de Deus, é a oniabrangência, é a ubiquidade do Senhor em cada partícula atômica, em cada célula, em cada átomo, em cada tecido de nossas consciências, pois o reino de Deus, capítulo 17, versículos de 20 a 25 do Evangelho canônico de João, está dentro de Lucas, está dentro de vós. Jesus fala sobre isso tanto nos evangelhos canônicos quanto nos evangelhos apócrifos, o reino dentro. E Paulo ainda confirma: então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Sois o templo do Altíssimo. Não é a igreja, a congregação é importante quando nos reunimos em quê? Em meditação. Um reforça a meditação do outro, como luz, como tocha, iluminando uns aos outros em amor fraterno. Neste sentido, a congregação ela é fundamental. Mas a verdadeira igreja é vós, é a mente, é o coração, é a alma, é a consciência. Então, quando Jesus afirma eu e o Pai somos um, ele está falando em termos de consciência. Consciência, pois vós também sois filhos do Altíssimo. As obras que fiz, vocês também podem fazer, e obras ainda maiores do que estas, porque agora vou para o meu Pai. E quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, também é uma afirmação que vem do Oriente, que vem da Índia. Porque na Índia conhecemos a consciência do Filho, Tat, e a consciência do Pai, Sat, Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho, Espírito Santo. De onde vem? Da Índia. O filho está aqui, fisiologicamente falando, a estrela de Belém, a estrela do Oriente que guiou os magos vindos da Índia. Inclusive, teremos uma live em que poderei falar a respeito dos magos vindos do Oriente, quem eles realmente foram, de onde realmente vieram, o que diz a tradição. A estrela do Oriente é o Butasta Chaitanya, aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, que também é a consciência do Filho unigênito. O olho telescópico, foi por aqui que os rishis, magos da Índia, vieram até o local de nascimento do Cristo, da consciência crística, há 2000 anos. E onde está o Espírito Santo? Lá no Muladhara Chakra. Ali é a Kundalini, é a Shakti, porque o Espírito Santo, em muitas tradições, é feminino. Existe a parte masculina, Shiva, e existe a parte feminina, a Shakti. Dentro do ser humano é a Shakti, lá no Muladhara. E onde está a consciência do Pai? Aqui. Por isso vemos nas pinturas, nas iconografias dos santos, né, essa aura na cabeça, essa luz na cabeça, que é a consciência do Pai. Quando a mãe
que é a Shakti, é a Kundalini, desperta no ser humano. Ela sobe pelo conduto espinhal, Sushumna Nadi, como um raio, abrindo os chakras, que são os lótus, que são os candelabros de ouro do Apocalipse, de João amado, quando João afirma em sua visão em Patmos: eis que me virei, e vi um semelhante ao Filho do Homem, em meio a 7 candelabros de ouro. Esotericamente falando, os 7 candelabros de ouro são os 7 chakras. Então, quando a energia do Espírito Santo, da Shakti, sobe, ela abre esses candelabros, desperta o filho aqui na testa, a consciência do filho, e o pai desperta, unindo a mãe, o filho e o pai no ser humano. O lótus de 1000 pétalas se abre. Ocorre o quê? A iluminação. O Cristo é liberado, a consciência do Cristo, Christos, que significa em grego ungido, o hormônio Amrita, o néctar da imortalidade, é liberado no cérebro. E aqui surge o lótus de 1000 pétalas. A consciência se expande além da gaiola do corpo e tem a percepção do infinito, de galáxias, universos, como citava Paramahansa Yogananda em seus êxtases, em sua percepção até o centro do empírio, em que ele tem a visão face a face, assim como Moisés, do Senhor. E então ele se funde ao Senhor. E é nesse momento que o yogi, o iluminado, pode afirmar: eu e o Pai somos um, como o próprio Yogananda afirmou no deserto de Mojave em 1950. Os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. O irmão Anandamoy, que presenciou esse estado de êxtase de Yogananda, ele afirmou que o corpo físico de Paramahansa Yogananda emanava tanta luz, tanta energia, que ele, Anandamoy, foi empurrado fisicamente vários passos para trás. Tamanha era a energia emanando do corpo de Paramahansa Yogananda. E aí ele disse, com os olhos voltados para cima, Shambhavi Mudra: os 3 mundos, as 3 formas de universos flutuam em mim, ou seja, em minha consciência, como bolhas. Isso é um Purna Avatar, uma encarnação total de Deus em pleno século XX. É isso que Jesus quis dizer. Ele não falou dele apenas. Ele disse a todos os irmãos, filhos do mesmo rei: vós sois deuses. E foi por isto que ele foi crucificado, por afirmar a filiação dele com Deus, porque os ortodoxos não aceitavam tal coisa. Era herético, era uma heresia contra Deus, um pecado contra Deus. Esse é o ensinamento que vem da gnose cristã, do exicasmo. O que é exicasmo? Vem de exíquia, que quer dizer quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando silenciamos a mente, o coração, quando acalmamos naquele lago sereno da paz interna, como Yogananda dizia, Deus começa onde o movimento cessa. Nessa quietude, nessa exíquia, eram os cristãos exicastas que iam para as cavernas, para os lugares ermos, para as florestas, para as grutas, praticar o quê? Meditação. Assim como São Bento de Núrcia, que foi encontrado dentro de uma caverna, meditando, como São Francisco de Assis, que meditava em silêncio total, como Teresa de Ávila, a doutora da igreja, que também falou a respeito dos chakras, os 7 candelabros não, as 7 moradas. Ela chamou os 7 chakras de as 7 moradas e afirmou: podemos sentir Deus de 7 formas diferentes. Ou como São João da Cruz, o teólogo que não envelhece. São João é maravilhoso, amigo de Teresa de Ávila. O pequeno livro, O Amor Não Cansa, Nem Se Cansa, de São João, é extraordinário. E ele fala sobre tudo isso, de olhar para dentro, porque o reino de Deus está dentro de nós.
da maravilha que é saborear Deus, sentir Deus em meditação profunda, em Cristo, meditando em Cristo. Lembrando que Cristo tem a mesma etimologia da palavra Krishna, como afirmou Kirsten, um teólogo alemão, autor do livro Jesus Viveu na Índia, e Paramahansa Yogananda afirmava o mesmo. Vem de Krish, K-R-I-S, Krish, esse prefixo etimológico de Krishna tem a ver com Cristo. Krishna, Cristo. A etimologia, nós precisamos voltar a estudar a etimologia. A etimologia, quando esquecemos o sentido original das palavras, nos empobrecemos. A língua se empobrece. As palavras começam a tomar significados que não são originais e empobrecemos o significado original dessas palavras. Então, Cristo vem de Krishna, segundo estudiosos, segundo teólogos, como afirmei. Yogananda, inclusive, propositalmente, muitas vezes unia a palavra Cristo com Krishna. Ele falava Kristina, para mostrar que são títulos, estágios de consciência pertencentes a toda a humanidade, a todos nós. Quando a Bíblia fala que somos meras criaturas e que se aceitarmos a Cristo nos tornamos filhos de Deus, não é simplesmente aceitar, é realizar, como afirmavam os gnósticos. Realize a consciência do Cristo e você automaticamente se torna um filho de Deus. São os avatares, eles são filhos de Deus. Quando Buda despertou Siddhartha Gautama, só para encerrarmos essa parte, a primeira coisa que ele disse foi: maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Todos somos essencialmente Budas, mas estamos adormecidos. E enquanto estivermos adormecidos, não temos a consciência de Siddhartha, desperto. Buda quer dizer desperto. O Evangelho de Tomé chamava Jesus de o vivo, desperto, vivo. São quase sinônimos. Buda, aquele que despertou, que acordou do sonho da ilusão. Ele agora enxerga a realidade espiritual. Jesus, o vivo, ele não está morto, porque nós, nesse estágio em que estamos mortos. Cristo vive. Quando chegarmos a essa consciência e nos tornarmos crestos, internamente ungidos, então estaremos vivos. Esse é o significado. Queridos, acabou que eu me prolonguei demais no satsanga. O propósito agora é a nossa prática da meditação, mas vocês teriam alguma colocação, alguma pergunta? Se não tiverem, vamos para a nossa prática de meditação. Aqui nós temos Krishna há 5 milênios, Buda há 2,6 milênios, Jesus há 2 milênios. Eles são os avatares, esses 3 avatares, encarnações divinas, são os mais conhecidos, não é? Os mais famosos, digamos assim. Jesus, apesar de ser o mais jovem entre eles, tem mais de 2 bilhões de discípulos no mundo, não é, de seguidores. Por isso ele é o diretor espiritual da Terra. Logo em seguida, poderíamos dizer que Krishna é o vice-presidente ou vice-diretor da Terra, com mais de 1 bilhão de discípulos no mundo. E o Buda com 500 milhões de discípulos no mundo. Por isso eles são, não que eles sejam maiores do que outros avatares, não são maiores. É uma das coisas que Yogananda dizia. Quando você alcança o estágio Purna, você não é maior do que outros Purnas. Você pode ser maior do que os Kandas, pode ser maior do que os Siddhas, maior do que os Jivamuktas, não é, que dentro de uma escala de despertar evolutiva estão abaixo. Mas outros Purna avatares, eles têm a mesma estatura espiritual. Mas como Jesus tem um número maior de discípulos na Terra,
Então ele é o diretor da Terra. Krishna vem em segundo lugar e Buda em terceiro. Não, nenhuma questão, nenhuma pergunta. Então vamos à nossa prática de meditação. Eu vou só subir aqui o vídeo. Vamos praticar os 30 minutinhos de meditação, excedendo a uma hora que eu havia prometido no início. Estão me ouvindo bem, mesmo com o fundo musical? Dá para me ouvir? Dá para acompanhar assim? Me ouvem bem? Preciso que me respondam se estão me ouvindo bem com o fundo musical. Dá para ouvir direito? Fundo musical. Ótimo. Então vamos à nossa prática de meditação. Vamos serenar, olhando para a imagem do Cristo cósmico, a consciência crística, a consciência do Cristo em nós e em Jesus. Mantenha a coluna ereta. A coluna ereta funciona como uma antena que capta a energia cósmica. Com os olhos fechados, as palmas das mãos sobre as coxas. Procure encostar a ponta da língua no céu da boca, no palato mole. Esse é um mudra, é o Keshari Mudra. Quando você encosta a língua no céu da boca, você está ativando a glândula pineal. Ela libera um hormônio calmante no cérebro. Apenas encoste a língua no céu da boca. Mantendo a coluna ereta, vamos iniciar com uma breve oração, como nos ensinou Yogananda. Lembrando que Yogananda é o pai do yoga no Ocidente. Não fossem ele e Vivekananda, na verdade eles dois foram quem nos trouxeram essa sabedoria da Índia. Yogananda nos ensinou a oração ou os mantras antes da meditação como uma forma de bhakti, de devoção, de conexão com o divino. Então mantenha a coluna ereta, os olhos fechados, apague a luz do seu ambiente, do seu quarto, onde você está, acenda o incenso, se desejar. Encoste a língua no céu da boca e faça essa breve oração comigo com as mãos em pranam. Ore comigo mentalmente ou em voz alta, se preferir. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, ó Cristo amado, Cristo presente em nossos corações, ó Cristo onipresente, onipermeante, ubíquo, ó Senhor, eu te reverencio, que tu possas nascer uma vez mais em meu coração. Em meu coração ergo um altar para que tu venhas, ilumina o meu coração, preenche o meu coração com a tua ananda, a tua bem-aventurança, com pleno amor supremo, inunda o meu coração com guiança, sabedoria, inunda o meu coração com viveka, discernimento entre o real e o ilusório. Me ensina, acima de tudo, a te amar, para que eu e você sejamos um só.
em pensamentos, palavras e atos. Shanti, Shanti, paz. Amém. Mantenha a coluna ereta, a língua encostada no céu da boca, Keshari Mudra. Vamos inalar profundo, sempre procure movimentar a região diafragmática, a região abdominal, movimentando o diafragma, assim como o bebê. O bebê respira corretamente. Nós desaprendemos a respiração. A maioria, a grande maioria de nós, respira aqui no tórax. Errado. O correto é a respiração abdominal primeiro. Quando você inala, enche o abdômen. Quando exala, esvazia. Quando inala, enche igual um balão. Quando exala, esvazia. Essa é a respiração correta. Depois que você enche a região abdominal, primeiro devemos aprender a respirar aqui embaixo no abdômen. Aí sim, enchemos o abdômen e vamos encher a região intercostal. E por fim, a região torácica. Então sempre de baixo para cima. E ao esvaziar, você esvazia o tórax, intercostal, abdômen, movimentando o diafragma. Essa é a respiração correta. Quem respira assim tem mais longevidade, mais saúde física, mental, maior agilidade mental, conexão neuronal. Por quê? Porque vai mais oxigênio para o cérebro. E o oxigênio está carregado de energia vital, de prana, de luz. Então mantenha a coluna ereta, inale profundo, enchendo o abdômen, movimentando o diafragma. Depois pesquise sobre diafragma, sobre a respiração abdominal. Inale profundo, com a língua encostada no céu da boca. Exale, tomando consciência de que Deus está também na respiração. A respiração é sagrada, é o prana. Os antigos judeus chamavam de Ruach, e Deus soprou nas narinas de Adão. É o Ruach, é o sopro da vida, é o hálito divino, é o Espírito. Então inale, levando o oxigênio para o cérebro, e exale. Inale profundo e exale. O grande desafio da prática da meditação é permanecer imóvel, é manter a concentração. Uma sugestão para isso é o seu amor, é a sua reverência para com Deus, para com Cristo. Se você realmente ama a Deus, se você realmente tem reverência por Ele, então você se esforça para ter disciplina física na hora da meditação, disciplina mental. Ninguém falou que meditar é fácil, mas se nos disciplinamos, se temos constância, concentração e amor, reverência, bhakti yoga, devoção, então pouco a pouco
vamos rompendo as barreiras das nossas limitações autoimpostas, da falta de disciplina na meditação, da falta de constância. Se tivermos amor e reverência, devoção pelo Cristo. E é tão simples, apenas observe a respiração. Como um bebê, inale profundo, exale. Agora, continue inalando profundo, mas conte mentalmente até 5. Ao inalar, conte até 5, enchendo o abdômen. Prenda o ar, conte mentalmente até 5. Então exale, contando até 5. Descanse sem inalar, contando até 5. Observe como essa prática traz uma paz imensa ao cérebro, se você praticar corretamente. Inale, conte até 5. Prenda o ar, contando até 5. Exale, contando mentalmente até 5. Descanse, contando até 5. E repita. Inalação, retenção, exalação, descanso. Olhe com os olhos um pouquinho entreabertos para a imagem de Jesus. Traga essa linda imagem do Cristo amado para dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Coloque essa imagem dentro de seu coração. Jesus, o Cristo, dentro de seu coração. E essa luz dourada inundando o coração, cada célula cardíaca, traga o Cristo para você. Concentre-se na imagem do Cristo dentro do coração. E continue praticando a respiração em 4 tempos. Inalação, retenção, exalação, descanso. Visualizando Jesus, o Cristo, em seu coração, enchendo o seu coração de luz dourada, como se ele fosse um sol, o sol crístico, a luz crística, inundando o seu coração de luz. Luminoso, visualize a luz do Cristo inundando o seu peito, à frente, o sol dourado, e também nas costas, luz dourada, até que todo o tórax se torne luminoso, transparente, como se fosse uma luminária, e o Cristo a lâmpada, o sol dentro de seu coração, a luz dentro do coração. Volte agora
a respiração normal, sem forçar, mas continue visualizando a imagem do Cristo em seu coração. Apenas observe o inalar e o exalar. Isso é um pranayama. Agora faremos um pranayama cristão, dos exicastas cristãos, do Monte Athos, na Grécia. Eles praticam o seguinte pranayama com o seguinte mantra: Maranatha. Ao inalar, mentalize Mara, e ao exalar, Nata. Maranatha significa vem, Senhor. E eles meditam, são monges cristãos, católicos, da Igreja Católica Ortodoxa da Grécia. Eles meditam, então, visualizando Cristo dentro do coração, com esse mantra Maranatha. Ao inalar, Mara, e ao exalar, Nata. Vem, Senhor. Maranatha. Maranatha. Intensifique o amor e a visualização ao Cristo. Quanto mais você se concentrar, demonstrando o seu amor, a sua devoção em seu coração, visualizando até mesmo as células cardíacas cheias de luz crística, maior a sensação interna de paz, de alegria, de preenchimento. Deixe que o coração se transforme em um sol crístico, com as qualidades divinas do Cristo: o amor, o perdão, a compaixão, a alegria divina da alma, a sabedoria, o discernimento entre o real e o ilusório, a coragem para enfrentar todas as adversidades deste mundo. Chaga, fé, que remove montanhas. Por meio de sua visualização, aumente o sol que está no coração de Cristo, a imagem de Cristo no centro cardíaco, o sol dourado em volta dele, inundando o tórax, e essa luz se expande do peito afora até um círculo, até 1 metro de diâmetro. Visualize o Cristo bem no centro da vida, e esse sol dourado até 1 metro, como a aura, só que em seu coração, no seu chakra cardíaco. E continue praticando o mantra Maranatha, com a coluna ereta, ao inalar Mara e ao exalar Nata. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Maranatha. Movimentando o diafragma, sempre a região abdominal. Maranatha. Perca
sua concentração na imagem do Cristo. Preenche cada fibra de meu coração, cada átomo, cada partícula, que os átomos de meu coração se encham de amor somente por Ti. Inflama o meu coração de amor somente por Ti, somente por Ti, somente por Ti. Enche o meu coração de paz. Ó Cristo amado, vem fazer de meu coração a Tua casa, a Tua morada. Maranata, ao inalar Mara, ao exalar Nata. Faz de meu coração a Tua casa, ó Cristo amado, faz de meu coração a Tua morada. Faz de meu coração a Tua casa, a Tua morada. Faz de meu coração a Tua casa, a Tua morada. Faz de meu coração a Tua casa, a Tua morada. Maranata, Maranata. Vem, Senhor, vem, Senhor. Visualize as suas células cardíacas, todas elas brilhando, como se fossem ouro, como pequeninos sóis. O sangue ali bombeado é abençoado pelo Cristo. O sangue se transforma também em luz dourada, luz dourada, luz dourada, percorrendo todo o seu ser, luz crística. Mentalmente afirme comigo: Senhor, me ensina a Te amar, me ensina a Te amar, me ensina a Te amar. Como é possível amar a Deus quando sentimos, somente quando sentimos, não de forma intelectual? Amamos a Deus quando somos capazes de senti-lo em nossos corações, quando sentimos dentro de nós a grande alegria que borbulha em nossas células, em nossos átomos, em nossas consciências. Então, não somos mais capazes de não amá-lo. Somos capazes apenas de amar a Deus. E essa é a meta do yogi: amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Senhor, me ensina a Te amar, a inflamar o meu coração de amor por Ti. E ao ser capaz de amá-lo em mim, também serei capaz de amá-lo em meus irmãos, em toda parte, em toda a vida. Me ensina a Te amar, me ensina a Te amar, me ensina a Te amar.
Visualize, como falei, esse sol em seu coração com 1 metro de diâmetro, de circunferência. A luz se expande, a luz dourada do Cristo, tanto na frente quanto para trás, em suas costas. É uma luz circular, envolvendo todo o tórax. Ó Cristo amado, me ensina a te amar, me ensina a te amar, me ensina a te amar, com a pureza e a doçura da criança, pois delas é o reino dos céus. Me ensina a te amar, a contê-lo em meu coração, em cada átomo, em cada célula, em cada batida. Me ensina a aprisioná-lo em meu amor. Me ensina, Senhor, a aprisioná-lo em uma rede de amor em meu coração. Me ensina a aprisioná-lo em uma rede de amor, de luz em meu coração. Ó Cristo, me ensina a te amar, me ensina a te amar, me ensina a te amar e a declarar hoje mesmo: Tu és meu, eu sou teu. Ó Senhor, Tu és meu e eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, Tu és meu, eu sou teu, eu sou teu, Tu és meu, eu sou teu, eu sou teu, Tu és meu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu, o meu Senhor, eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Eu sou teu para sempre, para sempre. Por todos os séculos, para sempre. Tu és meu e eu sou teu, para sempre, para sempre, para sempre. Ó Cristo, que o teu amor brilhe para sempre no santuário de nossa devoção. E que sejamos capazes de despertar esse teu amor em todos os corações. Oração de Paramahansa Yogananda. Eu sou teu, tu és meu, eu sou teu, tu és meu, para sempre, para sempre.
Então, ainda mantendo a coluna ereta, o Cristo vivo em nossos corações, a imagem do Cristo em nós, com as mãos em pranam, façamos uma oração de encerramento, como nos ensinou Yogananda, lembrando mais uma vez, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, são os rishis, os sábios iluminados, que trouxeram os presentes para a nossa contemporaneidade, as diferentes formas de yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Kriya Yoga, ao Ocidente. São os magos vindos do Oriente trazendo presentes a nós ocidentais, em plenos séculos XIX e XX. Swami Vivekananda no final do século XIX, Paramahansa Yogananda no século XX. Yogananda nos ensinou a orar dessa forma. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Cristo amado, Krishna, abençoa-nos, abençoa-nos e livra-nos da ilusão, do mal, deste reino de dualidade. Livra-nos da ilusão de tua Maia, livra-nos da ilusão, livra-nos da ilusão. Que o teu amor brilhe para sempre no santuário de nossa devoção e que sejamos capazes de despertar esse teu amor em todos os corações. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Então, queridos, gratidão pela presença de vocês. Como afirmei, estamos reiniciando as nossas práticas de meditação, agora sempre às terças-feiras, e vocês podem trazer temas para que possamos discutir em nosso satsanga, sempre começando às 20 horas. O ideal era ter terminado às 21, mas não tem problema. Agora, no meu relógio aqui, é 21 horas e 21 minutos. Bem interessante. Namastê, uma ótima noite. Paz e bem. Gratidão. Gratidão. Viva o Cristo em nossos corações. Namastê.